existe realmente um risco maior de infarto durante esse período de verão? Pode existir sim. Muitas vezes tem uma relação no final de ano que as pessoas ou abusam um pouco mais de bebida alcoólica ou abusam de alimentação. Isso tem a ver com colesterol, com o sal, que aumenta a pressão, ou a glicose, tem a ver com diabetes. E as pessoas muitas vezes também... Tem pessoas que ficam mais depressivas e aí isso também aumenta o risco de infarto. Tem pessoas que querem fazer assim, agora, ano que vem, vida nova, vou começar a fazer exercício. E quer resolver tudo de um ano, começar a fazer exercício de uma vez só. Então, tem gente que abusa de drogas, né, que viaja, que tem essas festas, dorme mal também. Então, tem um monte de fatores que aumentam o risco de infarto nessa época. E a gente estava conversando aqui, né, doutor, que tanto o clima quanto o ambiente podem ser esse grande motivador ou essa coisa que vai proporcionar um risco maior de infarto, não é assim? Sim, então assim, por esses fatores que a gente estava falando, eles potencializam o efeito nessa época do ano. E aí tem coisas eventuais, assim, infelizmente a gente tem, um ano tem barragem que estoura em janeiro, outro agora as enchentes. Então, além dos fatores que a gente já tem da vida normal, dos riscos, ainda tem esses fatores estressantes externos também que com certeza também corroboram para o aumento do nível de infarto também. Certo. Agora a gente tem algumas imagens aqui e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o histórico familiar. E o que o histórico familiar tem a ver com esse risco, né, maior de infarto? O histórico familiar é a genética que a gente tem. Quando a gente tem parentes homens, avô, pai, irmão, filho, com menos de 55 anos, ou parente mulher, avó, mãe, irmã, filha, com menos de 65 anos, que teve um evento duro, que é infarto ou AVC, isso tem uma tendência genética, não obrigatoriamente, mas tem uma tendência, porque não se espera que as pessoas com essas idades ou abaixo dessas idades tenham infarto ou AVC. Sim. Então, a genética é uma coisa importante porque a gente ainda não tem como controlar, é um fator que é não modificável ainda, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Então, a pessoa que tem na família um pai, um parente muito próximo, de primeiro grau, não é tio, primo, não, parente de primeiro grau, que tenha um evento, a gente tem que fazer talvez uma investigação mais precoce também. Sim, estar mais atento e realmente tomar cuidado, né, para até mesmo conseguir evitar a tempo, né? Agora, a próxima coisa, você até citou um pouquinho a respeito de drogas, cigarro, isso também pode colaborar para um risco maior de infarto? Sem dúvida, a pessoa que fuma tem um risco muito maior de ter um infarto e as pessoas que são tabagistas passivos, ou seja, que não fumam e vivem em ambiente, né, que a pessoa de vivência íntima, né, um marido ou esposa, filho, que fuma fumam. Por tabela, né? Exatamente. Tem 30% a maior, mais também de ter um problema cardiovascular. Mas é muito. É muita coisa. E aí tem muita gente, igual a gente está falando, que abusa de drogas, não só drogas ilícitas, porque o tabaco também é uma droga lícita, né? O abuso de álcool, o álcool também ele é cardiotóxico, também não é só para o estômago, pro intestino, né? Pro cérebro, essas coisas, mas também para o coração também, pode causar arritmias, né? Então, um abuso dessas substâncias também pode... E as drogas, assim, principalmente cocaína, né? Pode causar muito infarto também. Sim. Agora, doutor, a idade também tem a ver, né? Claro. Quanto mais o tempo vai passando, mais o risco de infarto. Não se espera as pessoas, né, abaixo de 30 anos, por exemplo, né? Sim, não é comum, né? Não é comum. Pode acontecer, mas não é comum. Aí, isso... Então, quanto mais o tempo vai passando... E também é outro fator que a gente não consegue modificar, né? Então, é um fator que pesa. Sim. Por isso que as prevenções... Tudo que você investe, igual educação financeira, tudo que você investe quando você é novo, depois vai ter um benefício no futuro. Isso. E a saúde é a mesma coisa. Importante cuidar agora, né? Enquanto Exatamente. a gente ainda pode. E a questão do estresse. A gente estava aqui antes do programa falando, né, do estresse, o que o estresse pode causar. Você até deu o exemplo da Copa, né? E de como o índice de infarto aumentou nessa época dos jogos, porque é muito estressante às vezes. Você está ali na frente da TV, você quer que seu time ganhe, você está ali torcendo e você acaba tendo um infarto. Como que é isso, doutor? O estresse faz parte da nossa vida, né? A gente tem coisas que não são do nosso agrado, só que a gente tem que saber lidar com isso. E muitas vezes, por exemplo, a gente estava citando o esporte, o futebol, no caso, tem gente que tem infarto quando assiste a uma partida de futebol, pode ser na Copa, então na Alemanha, já que se citou. Na Alemanha fizeram um estudo, durante a Copa de 2006,
que foi a cópula, e viram que teve aumento do infarto em relação à média dos meses anteriores, dos últimos anos também. Meu Deus. Quando o Atlético eu estava falando que o Atlético, quando foi para jogar a Libertadores, teve infarto lá na Independência. Sim. Aquela senhora Salomé, que é do Cruzeiro, possivelmente ela teve um infarto, né, pela questão do rebaixamento do Cruzeiro. Então, e você falou a questão do Atlético, gente. O meu tio foi uma dessas pessoas que teve que sair correndo para o hospital depois de um jogo muito emocionante. Então, é algo que realmente a gente precisa estar muito atento. Quando eleva muito, né, o estresse, ou até mesmo a expectativa ali por aquele momento, tem que tomar cuidado para o coração ficar em paz. Exatamente. Não, doutor? Agora, outra coisa. Obesidade e sedentarismo também podem ser um fator de risco. Isso é muito legal a gente abordar, porque é uma coisa, assim, teoricamente mais simples de resolver, porque se a parte genética e a idade a gente não consegue modificar, a obesidade e o sedentarismo sim. E a gente estava comentando também que o exercício físico é o melhor remédio que existe no mundo. Por quê? Baixa pressão, glicose, colesterol, melhora a parte ortopédica, melhora o sono, melhora a pele. Então, assim, é o melhor remédio que existe e não vai existir outro igual. Isso também é a parte obesidade, aumenta o risco de hipertensão, diabetes, isso também impacta no risco de infarto no AVC no futuro. Fora a questão de qualidade de vida da pessoa, de dor na coluna, o joelho. Estilo de vida melhor, né, mais saudável. E é engraçado, doutor, que todos os médicos que a gente traz aqui para conversar no programa sempre toca nessa questão da importância de se exercitar, de cuidar bem da saúde, de se alimentar bem. E, mais uma vez, como isso é tão importante para diminuir os riscos do infarto. Claro, então, assim, de novo, porque é tão importante, porque é uma questão multidisciplinar. Não é só todos os médicos, mas se conversar com o educador físico, nutricionista, então, assim, pessoal todos da saúde, entendeu? Então, é uma questão já capítulo fechado da saúde. Todo mundo fala a mesma língua quando se diz respeito a exercício físico, a cuidar do corpo, né? Com certeza. Agora, doutor, eu imagino que o pessoal de casa está se perguntando assim, eu tô aqui, aparentemente bem, mas o que eu preciso me atentar? Quais são os sintomas que geralmente se tem no caso de um infarto, que eu preciso me atentar para eu perceber que eu estou tendo um infarto? O mais típico é uma dor no peito. Dor no peito em opressão, mais do lado esquerdo do peito, que pode ir para o braço ou ir para as costas, pode ser associada à falta de ar, quando faz exercício piora, quando fica em repouso melhora. Isso é a dor que chama angina, que é a dor no peito por problemas de coronários. Existe um negócio chamado, que a gente tem que ficar muito atento, chama equivalente anginoso, que não é angina, que é a dor no peito, mas a pessoa que vai fazer exercício tem um cansaço desproporcional. Eu subi o morro, agora eu não consigo mais. Eu tenho umas palpitações que eu não tinha, umas arritmias, uma batedeira que eu não tinha antes. Eu tenho umas tonteiras também que também não são comuns também, que até 2 meses atrás não tinha. Ou o desmaio, a pessoa simplesmente desmaia e não tem uma causa aparente. Olha. Então, são equivalentes anginosos. Eu só queria destacar também uma coisa, acho que é muito importante, que isso me dói muitas vezes, sabe? Muitas vezes a gente pega as mulheres mais idosas e todo mundo fala assim, não, isso é frescura, ou isso é labirintite, isso aí. E assim, tem que parar com isso e realmente valorizar a queixa, sabe? Sim. Que quando é mulher, o pessoal acha que é coisa mais simples, não valoriza, entendeu? Então, é uma cultura nossa, né? E a gente tem que parar, investigar com seriedade levar a sério todos esses sintomas. Exatamente. Né? E agora, já que a gente ouviu um pouquinho a respeito dos sintomas, para a gente se atentar, né? Até mesmo se a gente vê um ente querido nosso ou um amigo passando por uma situação assim, a gente conseguir identificar o que fazer se a gente de fato vê que a pessoa está tendo esses sintomas. Lógico que a gente procura um médico, mas existe algo que a gente pode, de uma forma assim, na hora, fazer para ajudar ou minimizar esse risco de chegar até o ponto de ter um infarto? Para evitar um infarto? Para evitar, de novo, é o exercício, a alimentação, controlar a pressão, controlar a glicose. Tem coisas que a gente não consegue modificar, né? Assim, que a gente está falando da idade, essas coisas. A pessoa que fuma tem que parar de fumar, né? Então, são coisas que as partes modificáveis. A pessoa que abusa de álcool tem que
que maneirar o consumo. Sim. Então, são essas medidas que, sim, teoricamente são mais simples, né? Sim. Que todo dia a gente martela, né? Mesma coisa. É a mesma coisa, assim, e vai ser anos assim também. E se a gente vê alguém passando mal, assim, começando formigamento, ou essa palpitação que você falou, às vezes acontece, a pessoa não tá sentada, né? Não tá nem se exercitando e começa a ter uma palpitação mais forte. A gente vê uma situação assim, é correr com a pessoa para o hospital? O que a gente faz? Perfeitamente. O tempo, eu tenho uma brincadeira, um termo que fala assim, tempo é músculo, músculo do coração. Uhum. Então, quanto mais tempo você ficar esperando, retardando de levar a pessoa no hospital, vai retardar o diagnóstico e a pessoa pode ter uma área de infarto maior. Sim. Então, não suspeitou, corre para o hospital. Sim. Não fica esperando, dando bicarbonato, ver se melhora, dá dipirona. Corre. Até que se prove o contrário, é melhor pensar uma coisa pior e não ser do que ser um problema e você ficar em casa passando mal. Sim. Se tiver 2 comprimidos de aspirina ou AS, você pode mastigar 2 comprimidos de 100 mg, pode mastigar que isso já ajuda muito também. Ah, é? 2 comprimidos de aspirina, toma, mas não fica passando na farmácia, não. É melhor chegar no hospital, claro, que já te dão de imediato, porque já tem à disposição lá. Agora, sim, eu sou muito leiga nesse assunto, até porque nunca ninguém muito próximo de mim passou por isso. Mas existe o tal chamado infarto fulminante, que é aquele que acontece assim, a pessoa já começa a passar mal e já acontece ali. E nesses outros casos que as pessoas vão dando alguns tipos de sinais. É isso mesmo? Exatamente. Então, esses mesmos sintomas que a gente falou do infarto agudo, que é dor no peito, que é angina, palpitações, tonturas ou tonteiras, mesma coisa, e desmaios, isso também não quer dizer que a pessoa esteja... Tem outras coisas, por isso que tem outras causas para isso. Mas a pessoa pode ir dando sinais antes de ter o evento agudo. Então, por isso que é bom investigar e considerar a queixa da pessoa. Né? Porque pode ser um evento agudo, mas pode também estar na iminência de ter um. Sim, claro. Por isso que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Agora, doutor Fabrício, deixa um recado para o pessoal que está assistindo, o senhor lá de casa, dá um conselho, fala aí o que o seu coração deseja falar para o pessoal que está te assistindo em casa agora. De novo, eu acredito muito na prevenção. Sim. E eu acho que, assim, igual a gente está falando, tudo que a gente investe hoje, pode ser com 50 anos, 70 anos, quando a gente previne, é muito melhor, é muito mais barato, é muito menos doloroso. Uhum. Então, só tende a ser melhor, né, se aproveitar a sua vida mais independentemente. Então, eu queria muito assim passar, da gente controlar bem a pressão. Se a pessoa tem hipertensão, leve a sério o tratamento. Se a pessoa tem um diabetes, leve a sério também. Sim. E se a gente não tem nada, é justamente que eu não estou sentindo nada, é justamente aí que é o melhor momento Exato. de a gente não ter ou retardar o início de um problema. Sim, Então, a prevenção é fundamental. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.